Vamos mergulhar numa história que, de certa forma, define tudo. O primeiro conflito familiar, a primeira rivalidade e, claro, o primeiro ato de violência que acabou moldando o destino da humanidade. Sabe, o que a gente vê aqui não é só uma história antiga, empoeirada. É quase como um espelho que reflete a nossa própria natureza, mostrando como a fé, a inveja e as escolhas que fazemos definem quem somos desde o comecinho de tudo. Para a gente entender esse conflito todo, a gente precisa voltar para o início, né? Para o cenário onde tudo se desenrolou. Então vamos lá, começando com Um Mundo Depois do Éden. Imagina a cena. Adão e Eva estão fora do jardim. A vida agora é outra, completamente diferente. É trabalho duro, é dor, são as consequências das escolhas deles, ali, na pele. Mas olha que interessante, no meio disso tudo, ainda existia aquela promessa de Deus, a promessa de um Redentor. Então, tinha dificuldade sim, mas também tinha esperança. E é justamente nessa esperança que nasce o primeiro filho, Caim. O nome dele, Caim, significa algo como posse ou adquirido. Dá para sentir a alegria da Eva, né? Ela diz, com a ajuda do Senhor, eu tive um filho. A expectativa devia ser enorme. Talvez, só talvez, ele fosse aquele prometido, o que ia esmagar a cabeça da serpente. Uma esperança que, como a gente vai ver, se transforma numa tragédia. Logo depois, nasce o segundo filho, Abel. E o nome dele, nossa, é quase uma profecia. Abel quer dizer sopro, vapor, algo passageiro, breve. É como se a fragilidade e a curta duração da vida dele já estivessem ali, marcadas desde o nascimento. Então, os irmãos crescem, cada um segue seu caminho, Caim vira agricultor, Abel pastor, e aí eles chegam num momento que é um divisor de águas na história toda. A hora de falar sobre as duas ofertas. Olha só, a grande diferença entre as ofertas não era nem o que eles ofereceram, mas como eles ofereceram. Abel, ele trouxe o melhor do seu rebanho, as primícias, sabe? Uma oferta que mostrava fé, um coração grato de verdade. Já o Caim, ele trouxe do fruto da terra. O jeito que a história conta dá a entender que foi algo feito por obrigação, meio de qualquer jeito, sem aquela sinceridade. Isso aqui revela um princípio que a gente vai ver ecoar por toda a Bíblia, que é o seguinte: Deus olha primeiro para o coração e só depois para o que a gente oferece. A atitude, a intenção, é isso que valida o ato. E foi por isso que Deus se agradou de Abel e da oferta dele, mas rejeitou Caim e a sua. A reação de Caim a essa rejeição não é de "poxa, onde eu errei?". Não, é de fúria. E é exatamente aqui que a história fica sombria de vez. A gente chega ao primeiro assassinato. Mas antes, Deus, na sua misericórdia, vai até Caim. Ele dá um aviso direto, uma chance para ele corrigir o rumo. Se você não fizer o bem, o pecado está à porta, te esperando. É um aviso muito claro. O mal está ali, agachado, pronto para dominar, mas a escolha de resistir, essa escolha ainda era de Caim. Só que Caim ignora. Ele rejeita essa correção. Aquela inveja que ele sentia no coração, em vez de ser controlada, ela só cresce, vira ódio e, no fim, explode no ato que a gente sabe. Lá no campo, um lugar de trabalho, ele tira a vida do próprio irmão. O primeiro sangue humano foi derramado e a terra o absorveu. E agora a história se move para as consequências, para o confronto entre o Criador e o primeiro assassino da humanidade. Vamos ver como isso se desenrola na sessão sobre juízo e misericórdia. Deus chega para Caim e pergunta, onde está Abel, seu irmão? E assim como ele fez com Adão lá no jardim, essa não é uma pergunta porque ele não sabia a resposta. Claro que ele sabia. Era um convite, uma última chance para Caim confessar, para assumir o que fez. E a resposta de Caim é uma das frases mais arrepiantes da Bíblia. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? É uma resposta cheia de arrogância, uma tentativa clara de desviar a culpa, de negar qualquer responsabilidade. Ele não só pecou, mas agora ele se rebela abertamente contra a autoridade de Deus. Aí vem a sentença. Primeiro, a maldição. A própria terra que bebeu o sangue de Abel não ia mais dar sua força para ele. Depois, a consequência. Ele seria um fugitivo, um errante pelo mundo. Mas, e esse é um ponto-chave, a justiça vem com uma misericórdia que a gente não espera. Deus coloca um sinal em Caim. E olha que interessante, não é uma marca para apontá-lo como assassino, mas sim para protegê-lo, para que ninguém o matasse. Justiça e misericórdia ali, lado a lado. A linhagem de Caim continua, mas aquela esperança da promessa parece que se perdeu. Será mesmo?
É o que a gente vai ver agora na nossa parte final. A esperança renasce. E aqui, a história meio que se divide em duas estradas. A linhagem de Caim, ela prospera no mundo. Eles constroem cidades, desenvolvem a música, a metalurgia. É uma civilização que, por um lado, avança, mas, por outro, se afasta cada vez mais de Deus e a violência só aumenta. Em contraste, Adão e Eva têm outro filho, Sete. O nome dele significa substituto. Ele nasce literalmente para tomar o lugar de Abel, para restaurar a linhagem da promessa. E é pela linhagem de Sete que a gente chega num dos versículos mais cheios de esperança de todo o livro de Gênesis. Com o nascimento do filho dele, Enos, o texto diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aquela adoração verdadeira, a comunhão com Deus que parecia perdida, ela renasce. Então, o que a gente tira de lição dessa história toda? Primeiro, que as nossas ofertas, as nossas atitudes revelam o que está no coração. Segundo, que o pecado, se a gente não lida com ele, ele cresce de um pensamento ruim para uma catástrofe. A gente vê também que rejeitar a correção divina tem consequências sérias, mas que a misericórdia de Deus aparece até no meio do julgamento. E, por fim, a lição de que Deus sempre preserva um grupo fiel para levar seus planos adiante. Essa história tão antiga, no fim das contas, deixa a gente com uma reflexão bem profunda. Não é só sobre dois irmãos, é sobre dois caminhos que a humanidade pode seguir a qualquer momento: o caminho do orgulho e da violência ou o caminho da fé e da adoração. A pergunta que fica no ar é: o que essa dinâmica revela sobre a natureza do conflito e da esperança em toda a nossa jornada?